que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Bem-vindo às emoções do Campeonato Carioca. Falamos ao vivo da Colina Histórica aqui em São Januário. Vasco da Gama e Duque de Caxias. Torcida do Vasco está presente aí. São Januário passou por uma quase obra, digamos assim, né? Foi todo repintado, tá confortável, tá cheiroso, tá gostoso e a bola rola daqui a pouquinho. Vamos confirmar as escalações de Vasco da Gama e Duque de Caxias para você. Começando pelo Vasco, que é o mandante. O Vasco vai a campo então com esse time aí. Fernando Praz é o goleiro número 1. Fagner, número 23. Dedé, número 26. 25 para Anderson Martins. E Márcio Careca, número 32. Meio de campo tem Rômulo, 37. Eduardo Costa, número 8. Aí Bernardo com o número 31. E Felipe, meia dúzia. O ataque, Éder Luiz com o número 7 e Elton, número 39, o centroavante do time escolhido pelo técnico Ricardo Gomes. E o Duque de Caxias, do técnico Valdemar Lemos, aí o Ricardo Gomes assumiu, só perdeu na primeira rodada da Taça Rio para o Macaé por 3-1. E o Duque de Caxias, que na última rodada, a primeira do retorno, empatou com o americano. Tem então Fernando, o goleiro número 1, na lateral direita Ari 2, zagueiro central Fábio Braz, número 3, quarto zagueiro Marlon, número 4 e Hamilton, número 6. O meio de campo tem 5 para Antônio, 8 Lennon, 7 Juninho e número 10 Edson Di. O ataque tem Giovanni Maranhão, 11, Somália com a número 9. O técnico é o Valdemar Lemos. Apita o jogo Eduardo Cordeiro Guimarães, assistente 1 Wendel Gouveia e assistente 2 Sérgio Waldman. Este o trio de arbitragem. Na verdade, nós temos ainda os assistentes atrás dos gols. Está quase tudo pronto para começar em São Januário. O repórter Jorge Guilherme está ali à beira do gramado e tem a sua primeira participação. Boa noite, Jorge. Boa noite, Luiz. Eu vi aqui o técnico Ricardo Gomes rapidamente, está falando aqui. Ofensiva. Tem que atacar e defender bem. Como trabalhar a pressão desse momento, Ricardo? Boa noite. Como trabalhamos anteriormente. Tivemos a primeira recuperação, agora vamos buscar a segunda. Obrigado, boa sorte. Luiz Alberto. Autoriza Eduardo Guimarães. Bola rolando, está valendo pelo Campeonato Carioca. Com chuva em São Januário. Vasco da Gama e Duque de Caxias. Aí o Fagner. Jogando com o Dedé. Este é o Anderson Martins. A torcida do Vasco vai se acostumando com algumas caras novas. O Anderson é uma delas. Chega dominando o Fagner. Domina frente a linha, sobre a linha lateral. Acaba sendo desarmado na sequência. Chegou rasgando ali o Lennon. Bola sobra do lado esquerdo. Deu um chutão a Hamilton lá para frente, mas justo está parando o jogo. Para que o jogador do Vasco seja atendido, nós estamos vendo aí o Fagner. Ele ficou sentindo um probleminha nessa dividida aí na chegada forte do Lennon. Mais uma vez a entrada do Lennon. Eu já aproveito e coloco na transmissão o nosso José Roberto Wright. Boa noite, Wright. Foi falta? Boa noite, Luiz. Não houve falta. Ele tocou limpamente na bola. É um jogo duro. O jogador do Vasco sentiu, parou e deu bola ao chão no reinício da jogada. Perfeito. 9 minutos do primeiro tempo em São Januário. Duas bolas em campo, mas o juiz inteligentemente mandou seguir. A outra não estava atrapalhando. Bernardo vai dominando ali pela meia direita. Tem o Felipe se deslocando. Ele tentou o toque, Eduardo Costa. Agora sim no Felipe. Bola espirra, sobra mais atrás. Rômulo tentou o passe para o Fagner. Fagner vai para cima da marcação do Hamilton. Tentou o drible, o Fagner para o pé esquerdo. Brigou o Felipe, bateu!
Provável gol de pé direito do Felipe. E bateu bonito. Deu uma procurada, achou para estufar a rede do Duque de Caxias. Com direito a um beijo na cruz de malta. 10 minutos do primeiro tempo. Felipe, de pé direito. De vez em quando acontece, né, Júnior? Ele trabalha bem, Luiz. Só que o detalhe foi que ele bateu com muita rapidez. O goleiro Fernando não esperava. Você vê que ele estava ainda arrumando uma posição para tentar uma defesa quando o Felipe pegou ele de surpresa e fez de pé direito, como você mesmo disse. Não é toda hora que ele faz. E o juiz agora está marcando a falta que favorece o time do Duque de Caxias. Jogadores à disposição do técnico Ricardo Gomes no banco de reservas do Vasco da Gama, enquanto você está revendo a falta que foi marcada pela arbitragem. O técnico Ricardo Gomes tem os jogadores à disposição lá. Alessandro, Cezinha, Felipe Bastos, Jefferson, Kaique, Leandro, aquele do Fluminense, do Grêmio, do São Paulo, e o Marcel, que é o artilheiro do time, com 4 gols no Campeonato Carioca. E vai aumentando a chuva em São Januário. Na esquerda o Éder vai tentar o cruzamento. Apareceu o Fábio Braz tirando. A bola voltou. Rômulo, Felipe. Tentou a jogada pelo meio. Quem apareceu para fazer o corte foi o Marlon. A bola volta de novo no Felipe. Aí o Hamilton. Edson Di. Tentou sair driblando, perdeu. Recuperação do Vasco. Bola em profundidade, está marcado o impedimento do Elton. Ele está finalizando, mas o assistente está parando o jogo e marcando impedimento no ataque do Vasco. José Roberto Wright. Não havia impedimento, a posição era legal. O assistente, o Sérgio Alves, se precipitou, levantou. Não houve impedimento. Aí o Lennon. Já estamos com 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Diminui de novo a chuva. Aos 20 minutos nós temos a parada técnica no Campeonato Carioca. Aí você vê a arrancada do Lennon, vai tentar o chute de esquerda, jogou à direita do Fernando Praz. E hoje no nosso Paixão de Torcedor, nós temos participação especial, Valdir Bigodinho. Foi artilheiro do Vasco em diversas situações, conquistou títulos expressivos pelo Vasco, se transformou em ídolo da torcida. Estão querendo tirar o bigode do Valdir aí. Daqui a pouco, já, a introdução do nosso Paixão de Torcedor de hoje. Será que o Valdir vai perder o bigode? Éder Luiz. Bernardo pedindo. Tocou mais atrás. Pro Elton. A bola desviou e foi para escanteio. Mais um que é canhoto e bateu de direita, né? Mas o desvio foi providencial. Vai lá o Felipe para fazer a cobrança do escanteio. É o primeiro escanteio para o Vasco. O Duque de Caxias já teve 4 no jogo. Vai lá o Felipe na cobrança do escanteio. Você vê ali o Elton se movimentando. O Felipe faz ali algum gesto, alguma marcação da jogada ensaiada. Será na primeira ou na segunda? Na segunda para a Ave. O zagueiro tirou e a bola vai ficar ali com o Juninho. Olha, o Fagner chutou, o Felipe brigou, a bola espirrou, ele deu uma ajeitadinha e mandou de direita. Categoria do Felipe. 1 para o Vasco, 0 para o Duque de Caxias. E muita comemoração dos jogadores do Vasco no gol do Felipe. Luiz. Diga, George. Você falou do Leandro, que pode fazer sua estreia hoje. Ele que passou pelo Fluminense, Grêmio, São Paulo. O Vasco também vai ter para estrear em breve o Diego Souza. Ainda não foi regularizado, ele que estava no Atlético Mineiro. E a perspectiva é que seja regularizado para outra semana. O Vasco depois já vai ter um clássico contra o Botafogo. Reforço importante aí para essa temporada vascaína. Na função que está jogando o Bernardo hoje, embora o Diego Souza no Fluminense, logo que ele surgiu, ele era um segundo volante. Fez esse papel em alguns times, Benfica, no próprio Flamengo. Depois que ele foi adiantado, né, Júnior? Com a carência de meias, Luiz, os jogadores que jogavam de volante com habilidade, com qualidade, que é o caso do Diego, né? Praticamente voltaram a jogar nessas posições. Elton domina, Rômulo fica mais atrás. Ele encosta e toca no Fagner. Fagner vai para cima da marcação do Hamilton. Tentou ajeitar para o Felipe, devolveu boa bola para o Fagner. Saiu Fernando para fazer a defesa. Mas o Felipe tem essa rapidez.
No começo, como lateral, ele nem sempre tinha essa agilidade de já receber tocando, mas desenvolveu, né, Júnior? Até pelo fato dele ter ido jogar numa posição que necessita, Luiz, dessa clara evidência, como ele faz muito bem, né? De dar esse toque para deixar o companheiro na cara do gol. Olha, roubada de bola para cima do Ari, nas costas do próprio Ari com o Éder Luiz. Trouxe para o pé direito, jogada característica dele. Ele fez o chute e o goleiro pegou. Lateral pro Duque de Caxias. Ari, a cobrança demorou um pouquinho. O Vasco fez uma promoção, o Ari vai recebendo na direita, vai tentar fazer o cruzamento, o Edson Di dominou, ajeitou, vem o chute de fora, Fernando Praz para fazer a defesa. O Giovani Maranhão acertou na veia essa bola. A chegada mais perigosa do Duque de Caxias, que segue apertando com o Fábio Braz na direita. Márcio Careca tirou a bola, bateu no Fábio Braz e é só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, preço baixo para sacudir a avenida. Bernardo para o Éder Luiz, de novo no Bernardo. O trio ofensivo do Vasco vai chegando. Tentou virar a bola agora para o Felipe. Felipe tem o Fagner passando, protegeu, segurou, rolou para o Fagner. Eu sei que vai ser um exagero, mas o Felipe dominou, lembrou até o gol do Carlos Alberto na Copa de 70, né? Ficou esperando a passada do Fagner. Esperou o tempo certo para poder ele chegar sem precisar dominar, né? Bater de primeira, como foi exatamente o gol do Carlão em 1970. Olha lá, o presidente com as mulheres que participaram da promoção do Vasco, legal. Muito bem, o Roberto, que além de presidente, ou muito além de presidente, é um dos maiores, se não o maior. E é difícil falar o maior, né, do Vasco, né? O Vasco é um gigante do futebol mundial, de tantos e tantos ídolos. Mas o Roberto está entre os grandes, os maiores, se não o maior, da gloriosa história vascaína. Só reforçando para celebrar o Dia Internacional da Mulher, né, Luiz? Isso, que foi ontem, né, Jorge? E outras ideias surgirão. Muito bem, mandou bem o Vasco. Olha, a posse de bola está meio a meio. 57% e aproveitamento de bola rolando. Em tempo a correção. Vai para fazer a cobrança mais uma vez o time do Vasco do escanteio. Aí você vê toda a movimentação do Anderson Martins, que é grandalhão. A bola volta, sobra na direita. Vamos ver o que vai fazer o Bernardo. Bateu fechadinho. Anderson! Gol do Vasco! Anderson Martins, número 25. E é uma cabeçada difícil. Até porque ele cabeceou de costas, né, Luiz? Você vê que ele dá um efeito na bola que realmente bem complicada, né? A balançar a rede do Duque de Caxias e atravessar o campo. De felicidade. Desfilando na passarela de São Januário para abraçar os companheiros. O banco fica atrás do outro gol. Me parece que o gol faz justiça ao placar e a diferença do Vasco, né? Eu acho que sim. Se a gente for falar em justiça, não tem nenhuma dúvida, né, Luiz? Porque o Vasco joga bem melhor. Mas eu acho que talvez seja a melhor partida, mesmo além daquelas goleadas, pelo posicionamento do time, acertando os passes, se movimentando bastante, variando as jogadas do lado direito, do lado esquerdo, participação dos dois laterais e o Felipe na armação. Passe do Fagner para o Márcio Careca, vai chegar, hein? Chegou, tentou um drible diferente ali, mas saiu com bola e tudo. Globo, a gente se vê por aqui. Fim de semana o Vasco joga no domingo, enfrenta o Madureira. O jogo vai ser em Volta Redonda, ao vivo na Globo. Bernardo recebeu na frente, tirou no Fernando, tirou na hora certinho. O Fernando foi com as mãos nas canelas do Bernardo e o juiz apita. É pênalti que favorece o Vasco da Gama. Muito bem marcado, em cima da jogada. É aquele pênalti que ninguém tem como contestar. Vamos acompanhar a jogada. Deslizada do goleiro, derruba o adversário e o cartão amarelo foi aplicado.
Mais uma vez aí o lance do pênalti do Fernando. É muito difícil para o goleiro. Na verdade, quando ele diz assim, a tendência é ele cometer o pênalti mesmo, né? Alguns goleiros, até mais experientes, eles quando se aproximam da jogada, eles não se atiram, eles cercam. Não, ele sabe, né, Luiz, que não vai dar para chegar. E o que é que eles fazem? Eles tiram o braço normalmente. Mas ele tirando o braço, o jogador, na verdade, vai dar um toquezinho, vai empurrar lá para dentro do gol. Então ele vai na jogada de qualquer jeito. Eu ali para o goleiro não tirar as luvas, amarrou ali o cadarço da chuteira do Fernando. E o Bernardo vai para cobrar o pênalti. É um jogador de toque muito refinado. Eu ia dizer exatamente refinado. Eu fiquei pensando, será que eu vou exagerar? Mas é refinado mesmo, né? Bate bem de fora da área, bate bem faltas e pênaltis. Vamos ver agora. Aos 44,5. Bernardo pode fazer o terceiro para o Vasco. Já está autorizado. Partiu Bernardo. Para explodir a torcida vascaína. Bernardo de pênalti. Com categoria no meio de altura. Comemoração do presidente Roberto Dinamite. E ele ficou preocupado com o garotinho. Queria ver o garotinho comemorando, né? Conquistar aquele coração ali. E o Bernardo bate no peito. E faz um gesto, uma reverência ali quando o jogador não beijou o distintivo. Deu uma mordida ali na camisa para comemorar o terceiro gol do Vasco, que vai fechando o primeiro tempo com a vitória praticamente sacramentada, Júnior. Não é somente pelo fato de estar 3-0, Luiz, é o fato do comportamento, do rendimento, né, do time, da disposição, como você falou do Felipe. O Vasco começa a gente começa a sentir que o Vasco vai ter uma Taça Rio realmente melhor, com muito mais expectativa do que muita gente pensava por causa da primeiro jogo, primeira derrota no início, né? Momento em que apita o Eduardo Guimarães. Está encerrado o primeiro tempo em São Januário, de 3 para o Vasco, 0 para o Duque de Caxias. Quem deve estar tranquilo é o Valdir Bigodinho. Não vai perder o bigode desse jeito, né? Quero ver o que vai fazer o diretor para fazer o comercial de lâmina de barbear. Ali à beira do gramado, o nosso repórter Jorge Guilherme. A gente não entra em campo para não tumultuar, é evidente, o palco que deve ser ocupado pelos artistas, né? E o Felipe vai saindo aí, fez um primeiro tempo sensacional e um gol de pé direito. O Felipe é bom ver um jogador do nível do Felipe inspirado, correndo, ocupando os espaços e ajudando o Vasco da Gama a conquistar essa vitória parcial por 3-0. Já tem o paixão de torcedor. Já no show do intervalo você vai ter os gols das vitórias do Botafogo e do Fluminense, entre outros destaques aqui no nosso show do intervalo. Luiz. Diga, George Guilherme. Viu o Bernardo que já tá chegando por aqui? Bernardo, depois do gol a torcida gritou ali, vai pra cima, é o Bernardo na colina. Dá pra se sentir em casa nessa tua primeira partida como titular? Fico até emocionado, cara, porque é bonito. É bonito, eu tô muito feliz, eu acho que tô podendo jogar, tô treinando bem, que é o mais importante. E eu espero continuar assim até o final do ano. Obrigado, Luiz Roberto. Muito bem, a cobrança do Bernardo batendo esse pênalti aí. E o Vasco vai vencendo o jogo por 3-0 aqui na Colina Histórica, para cima do Duque de Caxias. A torcida, claro, olha aí. Tá feliz da vida a torcida vascaína. Luiz, diga. 3 mudanças aqui, 2 no Caxias. Mudou o ataque na hora que começa o jogo aí. Tá valendo o segundo tempo, Jorge. Vamos às mudanças, então. No Caxias, a entrada do 18, Gilcimar, no lugar do Edson Di com a 10. E o 17, o John, entrou aí no lugar do Giovanni Maranhão. Enquanto o Júnior acertou, teremos John e Lennon aí em campo. Essas mudanças do Caxias. Daqui a pouco uma mudança no Vasco também, Kaique em campo, viu, Lu? E o Vasco já toma a iniciativa no comecinho do segundo tempo. Bernardo tocou atrás, o chute vai no cantinho para a defesa. Mas saltou bonito para fazer a defesa. O goleiro Fernando, agora vai no cantinho essa bola. E foi justamente o Kaique, viu? Que já entrou no lugar do Bernardo. O Kaique com a 20, o Bernardo se sentiu mal. Ele vinha de uma virose, foi pro sacrifício aí no início do jogo.
Então entrou o Kaique com a 20 no lugar do Bernardo, viu, Luiz? Estamos aí com a imagem do Kaique vestindo a camisa número 20 no lugar do Bernardo, que foi um dos destaques do primeiro tempo, por sinal, no Vasco da Gama. Vai lá o Felipe para fazer a cobrança do escanteio. Levantou o Felipe, o toque, a bola vai no cantinho, foi meio nas costas ali do Fábio Braz essa bola. Dividir lá com o Dedé. Fábio Braz 1,89, Dedé 1,93. Sai faísca, viu? Não é ar rarefeito essa altura, viu, Jorge? Aí o Dedé claramente fez falta no Fábio Braz, né? Se apoiou nas costas do capitão do Duque de Caxias. Mas o juiz não marcou, escanteio pro Vasco, mais um. Mas foi uma falta bem visível, né, Luiz? Bem visível, né, Zé? Cobrança do Felipe. Vai lá o Juninho para a cobrança da falta. 3-0 para o Vasco. Os gols marcados no primeiro tempo. O Juninho para fazer a cobrança da falta que favorece o Duque de Caxias. Levantou. Passou por todo mundo. Toque para o Fernando Braz fazer a defesa. Os grandalhões, o Fernando ficou sentindo, você viu, a Somália, Fábio Braz, os grandalhões. E o Fernando Braz teve que se virar para defender essa bola tocada pelo Fábio Braz. E depois ele se choca com a trave, né? O braço dele, eu pensei até que tivesse tido uma contusão mais séria, mas felizmente está de pé. Mais um escanteio para o Duque de Caxias. Somália. Fernando Braz deixou a bola quicar e se perder diretamente pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Vasco. Vai ter cartão para o zagueiro do Vasco. Somália ficou se contorcendo ali. Mas deu uma pegada muito forte, Luiz. Tá vendo a repetição? Ele ainda por trás aqui, ó. Ele tenta colocar a bola, para tocar a bola, não toca. Acerta o Somália nessa passada. Falta grosseiro, cartão muito bem aplicado. Dois jogadores na barreira do Vasco, agora o terceiro, né? O Éder Luiz, o Felipe e o Fagner. E ali vai para fazer a cobrança o Juninho. De novo, o Jucimar na segunda trave, o Fábio Braz também. O Somália está à altura da marca do pênalti. Veja lá o Somália. Aí vem a cobrança do Juninho. Duque de Caxias, Somália. Aos 5 minutos e 20. Vem a cobrança do Juninho. Tem um desvio no meio do caminho. No primeiro instante a bola desvia. Eduardo Costa está marcando o Somália. Não sei se esse gol foi do Somália ou foi gol contra, viu? Não, foi do Somália, sim. Foi, né? Ele teve reflexo, né? Que a bola foi desviada pelo Elton ali, né? Que fica sempre no primeiro pau para cortar o cruzamento. Ora, Ele teve Luiz, o reflexo apurado para chegar. desculpa, Júnior, não sei se eu tivesse parado. Eu tenho uma impressão que o Somália estava um pouco adiantado. Gostaria de saber, se ver melhor dizendo. Depois eu falo isso. Fagner domina pela direita, tentou para o Éder Luiz. Na hora que sai o cruzamento, a posição, o Dedé dá condições para todo mundo. E aí o desvio no meio, Zé, é de um jogador do Vasco. Então não importa isso, importa o momento do primeiro toque. Então eu gostaria, se a gente pudesse ter uma imagem, no toque, no momento que o cruzamento inicia-se. O toque posterior, se ele já tiver adiantado, não tira a validade da jogada. Vamos acompanhar. Olha só, aí a bola já está não é nesse toque. Esse toque é do jogador do Vasco. Veja que aí ele ainda está em condição legal, Zé. Mas o Dedé estava dando condições lá atrás mesmo para ele. Agora, o início da jogada que... Somália e Eduardo Costa ali. Luiz. Tem uma falta boa para o Vasco. Você vê o Éder Luiz aí, mas o Felipe vai lá para fazer a cobrança. Jorge Guilherme vai informar já. Vamos nessa falta aqui primeiro, Jorge. Vai lá o Felipe. Canhotinho que bate bem. O Eduardo Costa está um pouco mais atrás. Vai ser autorizado o Felipe para a cobrança da falta. Ele toma pouquíssima distância, olha, 2 ou 3 passos. Já está autorizado o Felipe. Partiu. Levantou o toque de cabeça. Gol! Mas não valeu. O Dedé subiu. Bandeirinha levantou lá.
último instrumento, a bandeirinha para marcar o impedimento. E agora acertou, né, Raid? Acertou, impedimento difícil até, Luiz, porque são vários. Olha, na cobrança a gente observa, abrindo o vídeo ali bem na direita, olha como o Dedé é o último homem, ó. Jogador do Vasco, claramente, né, Raid? Perfeito. Esse toque aí não muda a jogada, né? Como eu levantei a possibilidade de ter havido uma irregularidade, temos que mostrar que o gol foi perfeito. Não havia impedimento. Olha, o Éder Luiz toca. Ah, é puxado, né, Raid? Ele é puxado, derrubado. O árbitro ainda esperou a possível vantagem que não ocorreu e daí, corretamente, ele marcou a falta. Você está vendo o Dedé se dirigindo lá para a área, sempre uma jogada pelo alto importante do Vasco, até pela estatura do Dedé, né? Um jogador mais alto em campo, 1,93 m. O Felipe está lá com as mãos na cintura para fazer a cobrança, a barreira está sendo formada aí. O Vasco vai vencendo por 3-0, a chuva dá uma trégua. Fernando está preocupado. Felipe e Fagner. O Felipe vai agora bater pro gol. O Felipe jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, preço baixo para sacudir a avenida. João domina pela ponta direita. Pedala, protege. Toca no Juninho. Juninho fez o levantamento pro Somália. Bola volta. Fez um salseiro, Juninho. E o Anderson Martins, que já tem cartão, hein? Vai ser expulso. Está expulso o Anderson Martins. 3-1 no placar. Fez um gol. Eu acho que teve o Ramon expulso na sexta-feira de Carnaval, que, aliás, deixou o jogo contra o Macaé muito mais difícil. Era para cartão amarelo mesmo, Raí? Era para cartão amarelo porque o jogador poderia seguir em direção ao gol do Vasco e finalizar. Então o Anderson, numa jogada boba, ele impede, ele derruba grosseiramente por trás. Cartão amarelo para a jogada, já tinha, o vermelho foi mostrado. Das 20 faltas cometidas pelo time do Vasco, fez 3 faltas o Anderson. Não importa, na verdade, o número de faltas, né? E sim, no caso, a intensidade da falta ou o antijogo. Olha o Leandro aí. O Leandro do Corinthians, o Leandro do Fluminense, o Leandro do São Paulo, onde foi campeão brasileiro 2 vezes, o Leandro do Grêmio. É um jogador sempre chamado de Leandro Guerreiro pela disposição, pela entrega. Hamilton bate bem essa falta dali, viu? Canhotinho número 6. Acho que vai mudar de novo, viu? Cezinha no lugar do Elton para recompor a defesa. Vai tirar um atacante, portanto, o Ricardo Gomes. Entrando o Cezinha. Foi titular o ano passado com o Dedé, né? Praticamente a maior parte do tempo. Foi muito contestado o Cezinha no ano passado na defesa do Vasco. Concentração aí do Juninho para fazer a cobrança da falta. Esse é destro, o Juninho bate com o pé direito. O Hamilton é o canhotinho. Tá 3-1 no placar. Preocupação do Fernando Praz, autorizado o Hamilton. Partiu, foi ao Juninho. Globo, a gente se vê por aqui. Já passamos de 25 e 40 de bola rolando no segundo tempo. De novo Ari. Juninho. Somares e o Silmar na grande área. Ele toca no Ari. Vira o jogo na esquerda para o Hamilton. Hamilton fez o levantamento. Gilcimar de cabeça. A bola vai à direita do gol do Fernando. Bola volta na direita com o John. Ajeita para o Antônio. Aí ele toca para o Lennon. Ari. Adiantou. Gilcimar. Tentou a devolução. Linda a bola para o Ari. Duque de Caxias. Ari, número 2. Olha o toque do Gilcimar. Que beleza de gol do Duque de Caxias. De novo, Gilcimar. E o Ari de pé direito no contrapé do Fernando Praz. Ari faz o segundo do Duque de Caxias. Jogo que parecia resolvido, não tem nada de resolvido no futebol, Júnior. Vai ter que se desdobrar, Luiz. Os 3-0 do primeiro tempo pareciam realmente, eu falei, nem pelo placar, mas pelo rendimento, né?
Quer dizer, talvez a saída do Bernardo tenha feito com que a equipe tenha perdido. Tomou um gol logo no início e vai sofrer um pouquinho aí nesses últimos 17, 18 minutos. A torcida estava indo mais Careca, mas o toque do Jusilmar é um toque de... Muito mais mérito dos jogadores. Obrigado, Gil. Muito obrigado, Júnior. Muito mais mérito dos jogadores do Duque de Caxias do que erro dos jogadores do Vasco. E agora a falta é ótima para o Vasco. O Dedé bate mais forte, o Fagner bate mais colocado. E tem um cartão amarelo agora para o Amir. Não, deve ter sido uma reclamação. Felipe. Isso mesmo. Mas deu sentado, né? Normalmente o juiz espera o jogador se levantar. Existe até uma... Ele se levantou, fazendo justiça. Depois que ele caiu. Essa coisa de pedir cartão, esse gesto de pedir cartão, teve uma época aí que era orientação para você punir com o cartão, mas os juízes não estavam cumprindo isso. Né? E no caso do Felipe, por exemplo, ele foi derrubado, falta aconteceu, o árbitro em cima marcou. Então, no momento que a falta é marcada, não foi um pontapé, não foi uma agressão, não foi uma pancada violenta, foi uma jogada em que o Felipe é derrubado. E a sua reclamação fez com que o árbitro o advertisse. Mudou o Caxias. A nossa câmera sai lá do alto da arquibancada de São Januário para buscar toda a situação que envolve a cobrança da falta. Tem a informação do Jorge sobre a mudança do Caxias. O Vasco tem essa falta que é ótima. Eduardo Costa mais atrás, o Dedé para bater forte de pé direito e o Felipe para bater colocado de pé esquerdo. O jogo está 3-2. É um bom momento para o Vasco. O Caxias cresceu muito no segundo tempo. Partiu Dedé na cobrança. Dedé, com muita categoria sobre o terceiro homem da barreira. O salto do goleiro Fernando. Ele passa triscando na bola, que vai para morrer de mansinho na rede. Aliás, rede nova de São Januário nesta temporada. Dedé vai voltar a tranquilidade a reinar no time do Vasco. 4-2, Júnior. Que batida, né, Luiz? Categoria, daquele que sabe bater na bola. Você vê que foi com a tranquilidade, colocou exatamente em cima da cabeça do terceiro homem. O Fernando ainda pediu, disse que a barreira não pulou, mas pela altura que passou a bola, mesmo com a barreira pulando, ela não conseguiria chegar na bola. Luiz. Sim, Jorge. Confirmando a mudança do Caxias, o Felipe Canavan com a 15 entrou no lugar do Leno, que decidiu câmeras. Leno 8 saiu para a entrada do Felipe Canavan. Eu conversei aqui com o Ricardo Gomes, ele foi um dos maiores zagueiros aí do futebol brasileiro. Perguntei se ele cobrava falta com essa categoria. Ele falou, fiz 2 gols de falta na minha vida inteira, mas com essa categoria nunca não. Jogou bola o tal de Ricardo Gomes, viu? Um grande zagueiro, leal, veloz. Estava treinando São Paulo recentemente, ficou muitos anos na França jogando depois de técnico e marcou época no Fluminense mesmo. Vai punir o Fagner. E não teve a história de quem pede cartão é punido, não. E aí o lance, Reit? O Fagner mete o pé para trás, vinha correndo um pouco mais adiantado em relação ao jogador da Vamos acompanhar lá. Ele mete o pé para trás, uma jogada grosseira, inclusive, o cartão foi bem aplicado. Ô Fagner, com esse nome de um dos grandes cantores da música brasileira, não faz isso, né, Fagner? Grande Raimundo Fagner. Que adora futebol, né? Que adora futebol, adora. Não é muito, não é pouco, não. Olha, o Juninho bate muito bem na bola. É o homem da bola parada. O John, que entrou há pouco, são 4 cartões para o Vasco e 5 para o Duque de Caxias. O John, que entrou agora há pouco, também bate bem. O Felipe Canavan parece que está afim também de bater a falta. E ela vai ser cobrada. Fernando Braz, bola voltou e foi pela linha de fundo no chute do Fábio Braz. Mas está marcado um impedimento ali no rebote, viu? Olha, o Fábio Braz vai participar. A defesa do Fernando Braz é algo, né? E aí quando o Fábio Braz chega chutando, ele estava adiantado na hora do chute, né, Reit? Exatamente. Na cobrança da falta, os jogadores já estavam adiantados. E no momento que participam da jogada, o árbitro tem que marcar impedimento. E acertaram. Nós estamos vendo aí o assistente número 2, o Sérgio Alves. A
Amanhã, 7h15 da manhã, o Bom Dia Brasil. A gente está revendo a imagem lá do alto, que comprova, olha, na hora que a bola está sendo chutada, como o Fábio Braz está com o corpo à frente ali, o tronco todo à frente, como destacou o José Roberto. Agora está molhado, pediu desculpas, está tudo certo, tem crédito o Fernando. Mas minha nossa, Se o gol estivesse atrás dele, olha lá, mãos de alface. Ele é alface bem verdinho. É a cobrança de escanteio. E agora o Fernando Praz quer saber, vou socar essa bola. Tentou o Antônio, a bola vai à direita do Fernando Praz. Vai brigar o Leandro. Felipe. Leandro. Felipe partiu agora com tudo. Leandro tá olhando. Vem o Leandro. Felipe vai se posicionando. Leandro trouxe pelo meio. Ficou mais difícil. Entregou pro Felipe. Tentou por cobertura o Felipe. É aquela história, Júnior. O Felipe tá extenuado agora ali. Normalmente ele teria partido com tudo para receber na frente, mesmo se tivesse em condições normais, né? Sem dúvida isso. 46-40, tá aí o Johnny. Levantou lá pro Somália. Somália é terrível na bola pelo alto. O Cezinha subiu com ele, atrapalhou. Ele é grande, tem boa impulsão, né, Luiz? Quer dizer, você vê o corpanzinho do homem lá, não é mole, né? E ele não é tão forte, ele é mais espeto mesmo, né? Fica fácil, né, Júnior? Finzinho de jogo, vai terminar já em São Januário. Vasco 4-2. Recebe o Ari. Desde o levantamento. Ela toca no Márcio Careca. Ari tentou ganhar, mas o Márcio Careca foi decidido. Tentou chutar contra o corpo do Ari. A bola foi pela linha de fundo. Ou pela linha de lado. O bandeirinha está ali meio na dúvida. Escanteio mesmo. Daqui a pouquinho tem o placar da rodada. Com Luiz Ernesto Lacombe, os gols dos campeonatos estaduais para você pelo Brasil inteiro. E vem cobrança de escanteio. Nos pés do Felipe. No momento em que apita Eduardo Guimarães. Fim de papo. Termina em São Januário. 4 para o Vasco. 10 mil presentes. 2 para o Duque de Caxias. Vasco volta a jogar domingo contra o Madureira, ao vivo na Globo. Direto de Volta Redonda. O placar da rodada vai chegar na sequência com o Lacombe trazendo gols pelo Brasil. Olha, tem um golaço do Neymar como uma das atrações. Mas eu volto já com outros lances aqui de São Januário. Globo, a gente se vê por aqui.